irmã, eu já ouvi isso muitas vezes, eu já estou cansado de ouvir que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas você ainda continua deixando ele te roubar, ele te matar e te destruir. Ele quer matar a tua fé, roubar a tua salvação, que é o principal. Ele não quer roubar o teu carro, o teu apartamento, ou o que tu acha que tu tem de mais luxo, de mais precioso na tua vida. O que ele quer roubar de você e você não está percebendo é a sua salvação que Jesus te deu. Jesus morreu naquela cruz, ele foi até aquela cruz, ele como ovelha muda foi levado ao matador. Ele não murmurou, querido, ele não abriu a sua boca em nenhum momento para reclamar, para te dar a vida eterna. E hoje você agradece a Deus por isso, pecando contra ele, fazendo aquilo que não é do agrado ao Senhor, ao nosso Deus. Mas lembra, querido, que naquele grande dia, Jesus não terá você por inocente. Sabe esse momento aqui? Para você que não tem memória, naquele grande dia, o Senhor vai te lembrar das oportunidades que Ele está te dando. De hoje, você vir aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida. Jesus, Ele não morreu em vão. Ele não foi naquela cruz à toa, não. Para hoje você dizer no seu coração que outro caminho pode te levar a Deus. Você está sendo enganado por Satanás, pelo pai da mentira, porque ele é astucioso, ele é enganador. Ele é enganador, querido, porque a palavra de Deus diz que o único que nos limpa, que nos purifica do pecado, de toda imundícia, é o sangue puro de Jesus. Não é sangue humano, não é ninguém que pode te purificar. É somente o sangue de Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. Sempre Ele vai usar o ser humano para dizer que Ele tem outro caminho para te dar, para dizer que Ele tem um perdão para te dar, para dizer que Ele tem vida eterna, que Ele te perdoa, que não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa o que você tem, porque Jesus, Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer tua fama, Ele não quer teu apartamento, Ele não quer tudo que você acha que tem de importante, porque um dia Deus destruirá tudo, querido. Um dia Deus destruirá tudo, tudo aquilo que está te afastando de Deus. Um dia Deus destruirá, e nós iremos prestar conta com Deus, porque a sua palavra diz, querido, que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Se você plantar manga, você não vai poder colher goiaba. Se você plantar maldade, você vai colher maldade, e lá na frente você vai vir sobre você, e você vai questionar Deus: Senhor, por que isso? Por que eu estou sofrendo? Por que tanta dor? É porque você plantou. E hoje, querido Deus, Ele te perdoa, Ele te chama para perdoar os teus pecados. Você precisa aceitar Jesus para que Ele venha perdoar os teus pecados, porque você não pode morrer com seus pecados, porque Deus, Ele há de cobrar, Ele há de nos julgar pelas nossas obras, e as suas obras sendo mal, você ir diante de Deus, você vai ser cobrado, querida. É por isso que Ele te chama: filho, eu te chamo. Hoje Ele é o teu advogado, hoje Ele te perdoa, hoje Ele te defende, hoje Ele te guarda, hoje Ele te protege. Mas amanhã o teu advogado será o teu juiz. Amanhã será o teu juiz, o teu advogado. E você não terá como falar para Ele: Senhor, eu não tive chance, Senhor, eu não tive tempo, Senhor, eu era muito ocupada, eu trabalhava muito, eu tinha que cuidar da casa, eu não tinha tempo para Ti, Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus fez o tempo determinado para todas as coisas. Louvado seja Deus. E Satanás, ele está enganando, ele está roubando, ele está destruindo. Eu conheço muitas pessoas, irmão, que diz que o inferno é aqui. Mas já já nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos ver que o inferno não é aqui. Deus, Ele deixou escrito na sua palavra, é por isso que Ele diz na sua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, querido, pode se considerar um livre do pecado, livre dos enganos do diabo. Quando Ele vier lhe convencer, quando Ele vier falar com você,
isso, que não precisa se arrepender, que não precisa aceitar Jesus. Para que isso, aceitar Jesus? Mas existe um livro no céu, querido. Existe um livro no céu, que é esse momento aqui, ó, de pequeninos. Nós, os pequeninos comedores de feijão, está aqui. E quando você vem até Jesus, aceita Ele como o único, suficiente Salvador da tua vida, como o Senhor. Ele escreve nos altos céus, tem um livro lá no céu, que Ele escreve o teu nome lá no céu. E quando você vem para Ele, ninguém pode te arrebatar da mão dEle. Você fica guardado debaixo da mão do Altíssimo. Praga nenhuma chega na tua tenda, nada pode te acontecer, porque tu está debaixo da mão do Altíssimo. Vai abrir um livro memorial, e aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá é tormenta, querido. Lá é muita dor. Mas você está tendo chance, porque a Bíblia diz que quanto há vida, há esperança. Nós só podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus enquanto nós temos vida, porque depois que nós morremos, segue-se ao juízo. Segue-se ao juízo, querido. Louvado seja Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias, louvado seja Deus, no livro de Lucas, Lucas 16, 19. Onde o Senhor fala muito bem. Essas são uma das passagens que o Senhor nos ensina, nos alerta acerca do inferno. Porque existe o céu. Existe o céu, querido, de maravilhas para Ele te dar. Mas também existe o inferno, onde o fogo não apaga, o bicho não morre. E é tormenta de dia e de noite. A Bíblia diz que é dessas trevas, lugar de tormenta, lugar de dor e de ranger de dentes. E existe um céu que Jesus preparou para você. Que Ele foi para o Pai para preparar lugar para você. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Onde eu estiver, vós estarás também. É por isso que você precisa andar com Deus, para que quando nós venhamos a morrer, Jesus venha nos pegar e nos levar para Ele. Louvado seja Deus, porque existe a diferença sim, do que serve e do que não serve, do justo e do injusto. Deus faz diferença. E o justo não vai para o mesmo lugar do injusto, e o injusto, ele não vai para o mesmo lugar do justo. Louvado seja Deus, porque tudo não se acaba no cemitério, não. Louvado seja Deus. A igreja possa se colocar de pé, não em reverência a mim, em reverência ao nome do Senhor Jesus, que é o único digno. Ele é digno, louvado seja Deus. Essa parábola fala de um rico e um mendigo, louvado seja Deus. Lucas 16, 19, fala assim: ora, havia um certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava explicitamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daqueles, e desejava alimentar-se das migalhas que caem da mesa do rico. E até os cães vinham e lambê-lo as úlceras. Olha a diferença, irmão. Como há diferença do injusto e do injusto, do que serve e do que não serve. Jesus nos ensina na sua palavra. Louvado seja Deus. Não é a Suzy que vai falar nessa noite, é o Senhor, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E aconteceu, morreu o mendigo, a ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno
estando em tormenta, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em terra, e Lázaro igualmente os mares. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormenta. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não pode, nem os que está lá passar para nós. Então replicou: Pai Abraão, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não vire também para este lugar de tormenta. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Pai Abraão, não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Os irmãos do rico eram incrédulos, irmão. Ele não acreditava na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas ele insistiu. Não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Louvado seja Deus. Podeis sentar, igreja. Louvado seja Deus. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra, Jesus. Essa palavra é de ensinamento para mim, para todos aqueles que estão escutando, Jesus. Porque muitos acreditam, Senhor, que o inferno é aqui. Eu já escutei, Jesus, de muitas pessoas a dizer que o inferno é aqui. Muitos tomam veneno para se matar. Muitos tiram a sua própria vida. Muitos tomam cabo da sua própria vida porque acham que aqui ele está sofrendo. Porque só basta ele te aceitar como único suficiente Salvador. Jesus, ele tira o fardo do ser humano e coloca um leve. Mas ele acha que o melhor seria ele tirar sua própria vida. Porque ele aprendeu com alguém enganou. Alguém convenceu de que o inferno era aqui na terra. Louvado seja Deus. Mas aqui, irmão, essa passagem do rico e do Lázaro, ele fala de um homem rico. De um homem rico eu posso trazer para o dia de hoje, um homem rico que se vestia de púrpura. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha casa, mulher. Ele tinha tudo aquilo que o ser humano deseja para a sua vida. Ele buscava aquilo que agradava a sua carne. Ele não queria saber de Deus. Ele não queria saber de se arrepender. Eu acredito que esse rico, muitas vezes, ele teve a oportunidade de se arrepender, de buscar a face de Jesus, de entregar o seu caminho na mão do Senhor, para que Jesus venha a perdoar, para que no dia que ele chegasse a vir morrer, ele não teria vindo para esse lugar de tormenta. Eu acredito que muitas pessoas chegou para ele e pregou a salvação, que existia outro caminho, que existia o céu, que existia perdão. Mas eu acredito que esse homem, ele amava a sua riqueza. Porque, irmão, a palavra de Deus diz que nós não podemos amar dois senhores. Porque um nós amamos, outro nós aborrecemos. Nós podemos adorar somente a Deus. Mas esse homem, eu acredito que ele era um homem religioso judeu. Ele acreditava em Deus, mas ele não obedecia. Porque você não
Mas a sua palavra diz que aquele que não obedece é mentiroso, não tem Jesus. Porque aquele que tem Jesus faz a sua obra, ama a sua vontade. Você tem Jesus, mas não aguenta um momento de escutar a palavra do Senhor, de vir aqui escutar a palavra do Senhor. Você tem Jesus no coração, mas não suporta a glória de Deus, de vir aqui ouvir o que o Senhor tem para ti, o perdão que ninguém pode te dar, amigo não pode te dar, porque muitas vezes você tem largado Jesus, você tem blasfemado contra Jesus por causa de amigos. Mas amigos, na hora que Jesus dos altos do céu te chamar para prestar conta, ninguém vai com você, vai você sozinho prestar conta com Deus, e seus amigos ficam na terra só lamentando, e você que poderia conseguir essa salvação, porque a salvação é individual, ninguém pode orar por mim, ninguém pode me salvar, somente eu, renunciando, obedecendo a Jesus, buscando o seu caminho, eu posso alcançar misericórdia. A salvação é individual, é só você que consegue, é só você, ninguém pode te dar salvação, é você, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, é você. Mas muitas vezes você tem largado, tem trocado Jesus por um prato de lentilha, por aquilo que Satanás tem te oferecido, aquilo que a traça come, o ferrugem envelhece e se acaba. Mas aquilo que Jesus tem oferecido para você, você tem deixado para depois, que é a salvação. As coisas de Deus não passam, ela é eterna. E aquilo que Deus tem preparado para você é depois da morte, é depois que você morrer, Deus vai mostrar para você o que Ele tem preparado para você, o que vale a pena você renunciar por amor a Cristo. Louvado seja Deus. Mas você tem tirado a mão do arado, você tem voltado atrás. Esse rico teve a oportunidade sim de adorar a Deus, mas ele não quis. E aqui também essa passagem fala de um mendigo. Irmão, se eu for rico eu não vou para o céu. Não, vai sim. Deus, ele não condena a riqueza, irmão. Deus, ele não condena a riqueza. Sabe o que é que Deus condena? O amor à riqueza. Quando você ama, quando você coloca acima de Deus, deposita a tua fé, a tua confiança naquilo que você tem, Deus condena. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia na sua força. Aqui também fala de um mendigo, irmão, que ele se alimentava, sabe de quê, irmão? Da migalha que caía da mesa do rico. Ele se alimentava daquilo que sobrava do rico. Mas, irmão, o mendigo, ele morreu. O rico, ele não quis saber de Deus. Ele não abriu o coração para Jesus. Ele não fez com que Jesus escrevesse o seu nome no livro da vida. E aconteceu que ele morreu. Ele morreu e ele foi sepultado. Mas aqui também fala de um homem que não tinha o que vestir, que ele passava a sua necessidade, mas era um homem fiel a Deus. Ele não tinha um carro para andar, ele andava a pé, mas guardava os mandamentos de Deus. Ele não tinha roupas boas, a melhor roupa. Ele não tinha a melhor casa, ele não tinha o melhor que o ser humano almeja. Ele não tinha. Mas sabe o que era que ele tinha de mais valioso, irmão? Era o temor de Deus no seu coração. O mendigo, ele não foi para o céu, irmão. Agora quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Não, 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 não. Pelo contrário, a riqueza é um dom de Deus. E o mendigo, ele não foi para o céu de Abraão, que significa lugar de recompensa, porque ele era mendigo, não. Porque ele comia do que sobrava da mesa do rico, não. Ele só foi para o céu porque ele obedecia a Deus. Ele passava pelas suas necessidades, mas não murmurava contra Deus. Ele passava pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, mas guardou a sua palavra no seu coração. Ele foi fiel a Deus. E aquele que é fiel a Deus até a morte, o Senhor dará a coroa da vida. Mesmo passando por lutas, por tribulações, por perseguições, mesmo passando pelo vale da sombra da morte,
guardou a palavra no seu coração. E aconteceu que esse mendigo morreu. Ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que significa lugar de recompensa. Quem veio buscar ele foi os anjos. Ele não foi sepultado, não foram os demônios que veio buscar. Foi os anjos que veio buscar. E quando vieram buscar, levou o mendigo para o seio de Abraão. Levou ele para um lugar de recompensa, lugar de descanso. Mas só que o rico, ele morreu. E quando ele foi levado, ele foi sepultado. E quando ele se acordou, ele já estava em tormenta, igreja. Ele já estava em tormenta. E aí, foi na hora que ele começou a clamar a Deus. Olha aí, querido. Você tem a oportunidade hoje. Clame a Deus hoje, em vida. Enquanto você está na terra. Porque depois que morre, Jesus, ele não escuta mais, ele não tem mais misericórdia. Depois que você morre, a misericórdia de Deus já não existe mais. Sabe o que é que chega sobre a sua vida? Depois que morre, chega o juízo de Deus. A misericórdia de Deus é hoje. É enquanto você está na terra. Porque depois que morre, segue-se ao juízo. A Bíblia diz que Deus escreveu na sua palavra que está posto o homem morrer somente uma vez. Depois disso, vem juízo. O homem não morre, depois se arrepende, fica no lugar de tormento um tempo, depois sai do lugar, aí depois vai para o lugar. Não. A Bíblia nos ensina que esse rico, ele estava em tormenta. Lá ele dizia, e ele acordou e já estava sendo atormentado. Ele já estava sofrendo naquele lugar. E quando ele levanta a sua vista, ele olha para o céu, ele vê aquele que não tinha nada na terra, que não tinha os bens, não tinha nada lá no lugar de descanso. Porque o rico, ele teve o bem aqui na terra. Mas quando ele morreu, ele teve somente os males. Ele teve dor e sofrimento. E aquele que sofria aqui na terra, ele teve somente o bem. Ele teve recompensa. E ali ele olhando, ele viu que ele estava atormentado. Ele começou a clamar ao Pai Abraão. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos. A ponta dos seus dedos e venha me refrescar. Irmão, a tormenta era tão grande. É tão grande que esse homem achava que apenas uma gotinha de água resolveria o problema dele. Ele estava tanto em tormenta, querido, que ele achava que uma gotinha, apenas uma ponta de gota de água na ponta do dedo, resolveria o seu problema. Mas sabe o que foi que o Senhor disse para ele? Louvado seja Deus. Disse que não. O Senhor começou a lembrar ele. Lembra-te que na terra tu só teve os bens. E Lázaro, somente os males. Agora, ele está consolado. E tu, atormentado. Olha a resposta, irmão, que Jesus deu. Que Deus deu para ele, o pai Abraão deu para ele. Talvez ele esperaria outra resposta. Ele esperaria que fica aí um pouquinho na tormenta. Tu paga os teus pecados e depois tu vem para cá. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas são enganadas. Achando que fica um tempo no castigo. Porque vai pagar pelo que fez. Aí depois sai e vai para um lugar de paz, de recompensa. Não, irmão. Jesus, ele falou para ele. Também está posto um abismo. Tem uma separação. Tem uma separação. Nem você que está aí pode vir para cá. E nem Lázaro que está aqui pode ir até você. Você está proposto a sofrer. E Lázaro está proposto
a ter alegria, a ter paz, a ter gozo. Mas aquele homem esperava. Ele se arrependeu tarde demais. Ele começou a se arrepender tarde demais. Porque, irmão, a pior dor no inferno, uma das piores dores no inferno, vai ser a sua mente, a sua consciência. As oportunidades que você está tendo aqui na terra, o momento que você pode adorar a Deus, o momento que você pode andar com Deus, obedecer, as oportunidades que Deus está te dando aqui na terra, de servir a Ele, de renunciar por amor a Ele, de largar tudo por amor a Ele. Porque, irmão, amanhã só pertence a Deus. A palavra de Deus diz que o amanhã pertence a Deus. E Deus diz assim, ó, que quem faz plano para o futuro é tolo. Nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que viver o agora, como se espera pelo Senhor. Tem homens que planejam, o ser humano planeja, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ter isso, eu vou fazer isso, eu vou ter aquilo. E coloca Jesus lá no último. Quando dá fé, Jesus chama para prestar conta. Louvado seja Deus. E a obra desse homem que não quis nada com Deus, a obra missionária dele foi tarde demais. Ele começou no inferno, querido, a lembrar, a pedir a Deus: Senhor, rogo a Ti, tem misericórdia. Ele clamava a misericórdia de Deus e Jesus respondia: não posso. Lembra das oportunidades? Lembra que eu te dei a oportunidade? Lembra que eu falei para ti? Lembra daquele dia lá na Castanhola, lá naquele lugar que é onde o ser humano batizou de cidade de Deus? Lembra que eu falei contigo? Jesus dirá tudo isso para você que não tem memória. Deus, Ele trará a sua vida diante de você desde quando você nasceu. Todas as tuas obras, tudo o que você fez está registrado no memorial. Tudo que eu fiz está registrado no memorial. Para você que não tem lembrança, Jesus te lembrará. Ele vai dizer somente: lembra. Mas hoje você está tendo chance. Eu estou falando para um povo que pode se acordar no seio de Abraão, que basta apenas se arrepender, que basta apenas aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador. Mas a obra missionária deste homem foi tarde demais. Ele olhou e viu que para ele não tinha mais jeito. Ele tinha que sofrer os castigos de Deus. Porque o inferno, querido, muitos temem a Satanás, porque acham que o inferno que fez foi Satanás. Quem fez o inferno foi Deus. Ele criou o inferno. E Satanás, que o nome dele antes da sua queda, ele se chamava Lúcifer, anjo de luz. Mas ele resolveu no seu coração se rebelar contra Deus, estabeleceu seu trono acima do Deus Altíssimo e armou uma facção no céu, colocar o anjo contra Deus. E aqueles que eles convenceram, Jesus colocou por terra. Jesus colocou Satanás por terra. Ele veio à terra. Ele está na terra. E lá em Apocalipse diz que Satanás, sabendo de pouco tempo que lhe resta, pouco tempo, porque Jesus já as porta, querido. Jesus já está voltando sobre as nuvens para arrebatar o povo fiel. Quanto mais o pecado, quanto mais a maldade aumenta, isso é profecia, querido. Isso é profecia se cumprindo. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá guerras e rumores de guerra. Mãe contra o pai, pai contra o filho. O amor se esfriará, ninguém terá misericórdia. Uns matarão uns os outros. Mas, querido, isso somente é uma audição.
Porque quem tem interesse em tragar vidas, em destruir vidas, em destruir família, é Satanás, querido. Porque o teu adversário, o teu inimigo, não é o teu irmão. Não é a carne e não é o sangue. É Satanás. E ponto 40, pistola, macaquinha, não mata Satanás não, porque ele é espírito. Ele mata um aqui, levou, e já pega outro. E assim ele vai cumprindo o seu plano de matar, roubar e destruir. Mas Jesus nessa noite, ele te desperta. 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 Mas esse rico, ele começou sua obra missionária tarde demais. Ele viu que para ele não tinha mais jeito não. Tudo que ele pedia a Jesus, ele era negado. Jesus dizia não. 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 Ele não tinha nenhuma resposta boa para alegrar o seu coração. Aí ele viu que para ele não tinha mais jeito, igreja. E ele começou a rogar ao pai Abraão, a dizendo: pois pai Abraão, permita que Lázaro ressuscite dentre os mortos. Permita que Lázaro, já que o Senhor não pode fazer por mim, o Senhor não pode me ressuscitar, o Senhor não pode me tirar daqui, o Senhor não deixa eu ir até a minha casa, o Senhor não deixa mais eu sair daqui, já que eu estou determinado a sofrer isso aqui, permita que Lázaro vá até a minha casa e pregue para meu irmão, para que ele venha se arrepender, para que ele não venha para esse lugar de tormenta. Lá era tão ruim, irmão, lá é tão ruim, que o rico ele não queria que seus irmãos sofressem. Ele sabia que tinha 5 irmãos que faziam as suas mesmas obras, que não queria também nada com Deus, que não guardava os seus mandamentos, que não buscava a face de Deus, que não adorava a Deus em espírito e verdade, que amou mais a mentira deste mundo, a vaidade, querido, porque tudo isso é vaidade, tudo isso vai passar. Pai Abraão, permita que Lázaro vá até a minha casa. Eu tenho 5 irmãos, eles precisam se arrepender, ele precisa ouvir a verdade de alguém. Talvez ele tenha escutado de muitos irmãos indo até a sua casa, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que existe o céu, mas também existe o inferno para os desobedientes. Mas ele não tem dado crédito, porque talvez é um irmãozinho que saiu do tráfico, porque talvez é uma prostituta que Jesus libertou. Essa daí era prostituta, era traficante, não prestava para nada. Essa daí, falando de Jesus, ele não dá ouvido. Esse aí era um papudinho. Esse daí era um ladrão. Ele não dá ouvido. Ele precisava ver um morto ressuscitar. Ele precisava ver com seus olhos para acreditar. Porque eles eram tão duros de coração, eles eram tão incrédulos, que precisava ele acreditar. Ele acreditava que só ele, alguém ressuscitando, ele se arrependia. Ele não acreditava no irmãozinho chegando lá, dizendo que Jesus tem o melhor, que Jesus não olha para as obras, Jesus perdoa, apaga tudo e escreve a nova história. Ele não acreditava, mas ele precisava de um morto ressuscitar. Ele disse: não, mas Jesus falava para ele, Deus falava para ele: na terra, não, na terra tem Moisés e os profetas. O que é Moisés, irmão? Moisés para nossos dias de hoje, porque Moisés já se foi para a glória. Moisés já descansa no Senhor. Moisés já não está mais na terra para pregar para ninguém. Mas a sua lei sim, que é os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, Jesus veio na cruz do Calvário, ele resumiu em 2. Se tu cumprir esses 2, tu cumpriu a lei.
está fora do juízo. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Tu cumpriu a lei. Deus, ele pegou todo o mandamento, os 10, né? Que as pessoas dizem que é 10. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mesmo. 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Ele veio, morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Cumpriu toda a sua missão. Ele foi levado à cruz do Calvário, derramou seu sangue, deram ao nosso mestre vinho para ele beber, mas ele não murmurou. Aí Jesus resumiu em 2. Se tu cumprir esses 2, tu cumpre toda a lei. Ama a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Tu colocar Deus em primeiro lugar, andar com Deus, obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não quer que ele morra, não quer o seu mal. Louvado seja Deus. Essa é a lei que Jesus disse que tem na terra. Tem a lei de Moisés, os 10 mandamentos, para que nós venhamos cumprir na terra. Ele deixou escrito para mim e para você. E tem os profetas. Quem é profeta? Aquele que prega a palavra de Deus. Todo aquele que prega a palavra de Deus é profeta, que leva a verdade de Deus.